galera, vamos começar agora o estudo da análise combinatória. Análise combinatória é um conteúdo muito cobrado em diversos concursos. Vasta gama de concursos públicos cobram esse assunto. É um assunto que está dentro da formação de grupos e agrupamentos. Vamos lá. O que nós estamos trabalhando especificamente quando o assunto é análise combinatória? Eu estou formando grupos ou agrupamentos de pessoas, letras, números. Vou dar um exemplo clássico aqui, que já caiu em diversas provas. Vou dar um exemplo de questão, uma questão bem clássica que nem cai tanto mais devido à quantidade de vezes que já foi cobrado isso, mas serve como um parâmetro para a gente entender que tipo de problema nós estamos atacando, nós estamos resolvendo quando se fala de análise combinatória. Então, já foram feitas várias questões, diversas questões, que cobravam, por exemplo, o número de placas de automóveis que podem ser formadas naquele sistema antigo, lembra? Aquele sistema que tinha letras e números, né? As letras do alfabeto e 4 algarismos. 3 letras do nosso alfabeto e 4 algarismos. E aí eu tinha que avaliar, fazer essa contagem de quantas placas poderiam ser formadas. Então esse é um problema clássico, muito conhecido, de análise combinatória. Um outro exemplo clássico também, um outro exemplo muito cobrado, é o exemplo da senha de banco, senha de cartão de crédito. Esse assunto, quem resolve, quem trabalha, quem ataca esse problema é o estudo da análise combinatória. Essa é a ferramenta que nós utilizamos para resolver problemas iguais a esse. Mas não somente números, galera. Quando eu trabalho formação de grupo de pessoas, por exemplo, um determinado órgão lá do Estado, um determinado órgão da Federação, trabalha com regime de plantão, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e um chefe lá do departamento, o chefe da instituição, resolve fazer uma contagem de quantos agrupamentos para formar plantões diários ele conseguiria fazer com as pessoas que ele tem disponível, com as pessoas que trabalham com ele, que trabalham nesse departamento ou nesse órgão, enfim, não importa. Eu quero contar, eu quero fazer uma contagem, beleza? Então, quem vai atacar esse tipo de problema também de formação de grupo de pessoas é o nosso estudo da análise combinatória. Beleza? Bacana? Uma breve introdução aí para a gente entender o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos tentando resolver com esse assunto. Só que a análise combinatória é um assunto amplo, é um assunto extenso. Ela vai se subdividir para a gente trabalhar de uma forma didática em 4 tópicos. Nós vamos trabalhar a análise combinatória estudando, primeiro, princípio fundamental de contagem. Segundo, arranjos. Terceiro, combinações. E quarto, permutações, tá certo? Nós colocamos aqui no slide, princípio fundamental de contagem, arranjo, combinação e permutação. Esse é o ponto fundamental da aula. A maioria das pessoas ficam preocupadas em entender o cálculo em si. Como que se faz a parte dinâmica, né? Desenvolver a matemática por trás. Obviamente isso não é algo que deve ser descartado. Claro que eu tenho que fazer o cálculo correto, porque senão eu não acerto a questão. Mas esse não é o ponto fundamental da aula. O ponto fundamental dessa aula, o ponto fundamental do estudo da análise combinatória, é o estudo da diferença entre princípio fundamental de contagem, arranjos, combinações e permutações, galera. Vamos lá. Esse é o ponto crucial do estudo da análise combinatória e é o ponto perigoso, porque muitas pessoas erram questões desse tipo porque ele lê o texto, interpreta como um arranjo quando na verdade é uma combinação. Ou ele interpreta como um arranjo uma questão que deveria ser resolvida por permutação. Então, esse é o perigo. O perigo é eu confundir os conceitos, confundir as definições. Se eu não confundir, se eu conseguir entender bem a diferença conceitual, a diferença teórica entre o que é um arranjo, uma combinação e uma permutação, pronto. A matemática em si, ela vira a parte fácil da brincadeira. A matemática que eu digo é o cálculo, tá? Desenvolver a conta. Isso é simples, não é difícil de ser resolvido. Então vamos lá, vamos entender bem aqui a diferença entre todos. Primeiro, o que seria o princípio fundamental de contagem? Esse nome ele já é muito sugestivo, tá?
O princípio fundamental de contagem é a maneira correta de se contar as coisas. Vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo tranquilo. Se eu for contar quantas senhas eu poderia formar num cartão de crédito, na hora que eu vou digitar a senha do banco, eu resolveria isso pelo princípio fundamental de contagem. Agora, vamos pegar um exemplo que inclusive vai estar na aula. Imagine o seguinte problema. Vamos criar um problema teórico aqui, apenas conversando para vocês entenderem quando que eu utilizo a ferramenta análise combinatória para resolver um problema. Imagine que uma dona de casa, ou uma chefe de cozinha de um restaurante, pode ser também, ela tem que formar pratos diferentes, combinações diferentes. Eu estou usando a palavra combinação aqui no sentido de organização. Organizar pratos diferentes para servir lá no seu restaurante ou mesmo para fazer em casa, tá? E essa pessoa, ela possui 4 tipos de proteínas, por exemplo, 4 tipos de carnes. Ela possui como opção, vamos supor aqui, uma carne bovina, um tipo de carne bovina. Ela possui como opção um peixe. Terceira opção, ela pode fazer uma carne suína, um porco, por exemplo. E a quarta situação, ela tem frango também para combinar os seus pratos, para organizar os seus pratos. Então vamos lá, vamos gravar esse exemplo aqui. Esse exemplo é bastante intuitivo, mas é muito importante eu começar a entender ele logo no começo. Então uma dona de casa, ou uma chefe de cozinha, ou um cozinheiro, um homem, não importa isso, tem 4 opções de carnes, 4 proteínas possíveis, que ele deve organizar, combinar, para formar pratos com 3 tipos de saladas possíveis. Então olha só, 4 proteínas, 4 carnes e 3 saladas. Qualquer salada, sei lá, um tomate, uma cenoura e um alface, tá? E aí ela pode organizar esses pratos fazendo sempre uma carne com uma salada. Então vamos lá, vamos entender isso bem. Ela tem 4 carnes e cada carne deve ser servida num prato com uma salada apenas. Então ela pode fazer, por exemplo, a carne bovina com o tomate. Ela pode fazer a carne bovina com a cenoura ou a carne bovina com alface. É uma opção. São 3 opções de pratos já. Agora, eu não vou contar um por um na hora de resolver uma prova. Eu não vou fazer assim, carne bovina com alface, carne bovina com tomate, carne bovina com cenoura. Quem me ensina a resolver isso de uma maneira objetiva, eficaz, é o princípio fundamental de contagem. E o que o princípio fundamental de contagem diz para eu resolver? Como que ele fala para eu resolver esse problema? O que a teoria me ensina? Ela fala para você multiplicar apenas. A forma correta de se contar isso é apenas multiplicando. Eu vou multiplicar o número 4, que são as opções de carne, com o número 3, que são as opções de saladas. Esse é o princípio multiplicativo. Então eu resolvi o problema. Eu sei que essa pessoa tem 4 vezes 3 pratos possíveis. 4 vezes 3, 12. Então ela tem 12 pratos possíveis para elaborar aí no seu restaurante ou na sua casa. Tanto faz. Beleza? Um outro exemplo clássico também é o seguinte, também muito parecido. E aí eu posso criar variações desse problema. Eu vou criar variações no seguinte sentido. Eu vou pensar que esse caso da salada e da carne, ele poderia ser utilizado como referência para eu criar outros tipos de problemas. Vamos supor o seguinte, uma pessoa mora numa cidade e ela quer ir para outra cidade. Ela quer ir para um outro determinado município. E para ela chegar nesse município, onde ela quer ir, ela precisa passar por um município vizinho antes. Então a ideia é a seguinte, eu moro aqui na cidadezinha A. Eu devo ir para uma cidadezinha vizinha aqui, uma cidade C. Mas, antes de chegar na cidade C, eu passo por uma cidade intermediária, uma cidadezinha B, tá certo? De A para B, eu tenho 3 caminhos possíveis. Eu tenho 3 estradas possíveis. E de B para C, eu tenho 4 estradas possíveis. Olha como o problema fica muito parecido. Eu apenas mudei o contexto, mas a técnica de solução é a mesma. No problema anterior, eu estava dizendo o seguinte. Eu estava dizendo que uma dona de casa tem 4 carnes para combinar com 3 saladas.
E aí eu apenas multiplicava. 4 vezes 3, 12. Ou seja, ela tem 12 opções de pratos possíveis. E eu apenas variei esse problema para um problema de estradas. Eu tenho que ir de A para C, mas antes de sair de A para C, eu passo por B. E de A para B, eu tenho 3 caminhos possíveis, 3 estradas possíveis. E de B para C, eu tenho 4 estradas possíveis. A minha pergunta é, de quantas formas eu posso fazer o percurso de A para C, que é o meu objetivo final? É a mesma coisa. Basta eu multiplicar 3 possibilidades daqui, vezes 4 possibilidades aqui. Então, eu tenho 12 caminhos possíveis, 12 formas diferentes de fazer o meu trajeto de A para C, ok? Eu quero que vocês entendam isso logo no início, por quê? Porque a forma de se resolver é sempre muito parecida. Se eu usar a linguagem matemática aqui, a linguagem formal, a linguagem técnica, eu diria que o princípio fundamental de contagem, ele manda eu multiplicar os eventos nesses casos. Multiplicar o evento 1, que seria o número de estradas na primeira situação, pelo evento 2. Eu vou multiplicar os eventos. Eu vou fazer o princípio multiplicativo. Tudo bem para vocês? Tranquilos? Então, o princípio fundamental de contagem, ele apenas organiza, ele me diz a maneira correta de se contar as coisas. Pronto, é isso que eu tenho que saber. E eu resolvo a maioria dos problemas fazendo essas multiplicações. É lógico que eu vou fazer essas multiplicações respeitando as restrições que cada problema vai me impor. Cada problema vai me falar. Tá bom? Beleza? Turma, eu já sei agora, portanto, o que é o princípio fundamental de contagem e o que eu preciso entender sobre ele de uma forma introdutória. Tá. Agora vamos entender a diferença entre arranjo, combinação e permutação. Aqui mora o perigo. Aqui que mora o perigo. A diferença entre combinação, arranjos e permutações é o que derruba candidato em prova. Tá? A pessoa não sabe diferenciar arranjos de combinações e permutações. Aqui eu quero que você preste a máxima atenção possível. Eu sei a diferença entre arranjos, combinações e permutações apenas sabendo se existe ou não hierarquia ou organização sequencial entre o que eu quero. Vou traduzir de uma forma mais fácil, tá? Vou usar uma linguagem mais simples. Eu vou ler o problema, eu vou ler o enunciado e vou me perguntar o seguinte: este problema, este enunciado, essa questão que está sendo proposta, para ser resolvida, ela precisa de alguma ordem na sua formação? Ela precisa de uma ordem na sua organização? Existe uma hierarquia entre os elementos que estão sendo formados? Exemplo clássico. O elaborador criou uma questão onde ele pede para eu contar o número de senhas que podem ser criadas para o meu cartão de crédito, por exemplo. Número de senhas. Ele vai falar para mim o seguinte, ó, tá aí o seu cartão, cria uma senha para mim de 4 dígitos, por exemplo, que é normalmente o que é cobrado, e eu quero saber quantas possibilidades existem para criar essa senha. Essa é a pergunta, tá certo? Essa é a pergunta. Eu quero saber o número de senhas que eu posso criar numa situação igual a essa. Galera, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quando você vai fazer uma senha do seu cartão de crédito, a senha do seu celular, pode ser também, a ordem com que você digita os algarismos, a ordem, é importante na formação? Sim ou não? Lógico que é. Por quê? Porque se você criar uma senha da seguinte forma, vou inventar uma senha qualquer aqui. Deixa eu apagar esse quadro. Deixa eu apagar o exemplo anterior. Se eu criar uma senha qualquer, inventar uma senha agora aqui. 73, numérica apenas numérica, sem alfabeto. 7342, inventei agora, tá? A senha 7342, com esses mesmos algarismos. Se em determinado dia você errar a ordem deles, você apertou o 7, apertou o 3, apertou o 4, 2, mas numa ordem trocada. Os algarismos estão certos, só que você digitou fora de ordem. O seu cartão de crédito vai passar? Não, ele não vai, certo? Então isso me traz uma consequência de que a ordem na escolha de uma senha é importante.
Se a ordem é importante, existe uma hierarquia na formação, o nome disso é arranjo. Anota agora. Anota agora. Arranjo. Portanto, o que é um arranjo? O arranjo é a formação de um grupo ou a formação de um agrupamento onde a ordem com que eu estou escolhendo os elementos é importante, é relevante para a resolução do problema. Beleza? Tudo que tiver ordem na formação, tudo que tiver hierarquia na formação é um arranjo. Isso eu não posso esquecer. Aqui é o ponto crucial da aula, tá? Se eu tenho ordem, de alguma forma, eu tenho arranjos. Vou dar um outro exemplo, um exemplo com formação de pessoas. Imagine que um determinado departamento, um exemplo que eu já usei na aula de hoje, precisa fazer lá o plantão. Precisa fazer o plantão para trabalhar, vamos supor que seja lá um plantão da Polícia Federal. E aí nesse plantão existem cargos hierárquicos, ordem de hierarquia. Por exemplo, nesse plantão tem que ter um delegado. Tem que ter necessariamente, vamos supor, 2 agentes. E tem que ter pelo menos um escrivão. Eu vou me perguntar o seguinte: dentre todos os funcionários lá da Polícia Federal, na hora que eu vou escolher o plantão, eu posso escolher de qualquer forma esse plantão? Portanto, dada a condição que eu acabei de criar, que eu preciso de pelo menos um delegado, que eu preciso de pelo menos 2 investigadores, pelo menos um escrivão, dada, portanto, a hierarquia entre essas pessoas, já que elas executam funções diferentes, isso tem ordem, isso tem hierarquia. Portanto, galera, isso chama-se arranjo. Tudo que precisa necessariamente de uma ordem hierárquica, de uma organização numérica, por exemplo, caso da senha, chama-se arranjo. Pronto. Eu acabei de entender, de forma intuitiva, a combinação também. Se eu sei o que é arranjo, eu sei o que é combinação. Por quê? Porque se o arranjo precisa de uma ordem hierárquica entre as coisas, precisa de uma certa ordem organizacional, a combinação não permite ordem. Ela não necessita de ordem, ela pode ser em qualquer ordem. Vou dar um exemplo de combinação. Imagine um sorteio. Um bingo, por exemplo, uma rifa. Tá? Vamos supor aqueles exemplos de sorteios que o shopping center faz no final do ano. E um determinado shopping center vai fazer um sorteio da seguinte forma. Ele vai sortear, dentre todos os compradores lá do final do ano, que compraram lá nesse determinado shopping, ele vai sortear 3 carros. Só que olha o detalhe. São 3 carros idênticos. Da mesma marca, do mesmo ano, da mesma cor, inclusive. Não existe cor diferente, são idênticos. Não tem diferença entre os carros. Na hora de sortear as pessoas, vamos supor que eu sorteei o João, a Maria e o Pedro. Tá? Cheguei lá na hora do sorteio, vamos supor que foi sorteio via Globinho lá, sorteei, pronto, saiu aqui, Maria ganhou o carro. Saiu aqui, João ganhou o carro, Pedro ganhou o carro. Nessa ordem. João, Maria, Pedro. Se eu tivesse sorteado numa ordem contrária, se eu tivesse ao invés de João, Maria, Pedro, se a ordem do sorteio tivesse sido com essas mesmas pessoas, obviamente, Maria, Pedro e João, mudaria alguma coisa? Não mudaria nada, porque o prêmio é o mesmo, todos eles vão ganhar um carro idêntico da mesma cor e do mesmo ano. Portanto, não importa a ordem nesse sorteio, desde que as pessoas sorteadas fossem as mesmas, pode ser João, Maria, Pedro, pode ser Pedro, Maria e João, então não tem problema. A ordem não faz diferença na formação desse grupo ou desse agrupamento, a ordem pode ser trocada, tranquilo, então isso é uma combinação. Sempre que existir ordem hierárquica entre os elementos do grupo, os elementos numéricos, será um arranjo. Quando não existir uma ordem hierárquica, não precisa necessariamente de uma ordem, isso será uma combinação. Se eu não errar isso na hora da interpretação da questão, eu vou ser feliz, porque a parte matemática é a mais fácil. Tá? Aonde que as pessoas erram problemas de análise combinatória, galera? Aqui, exatamente neste ponto. Eles erram não sabendo a interpretação do que é um arranjo e uma combinação. Anderson, mas tem um quarto elemento aí. Tem um quarto elemento, que é o elemento da permutação. Deixa pra gente falar da permutação daqui a pouco, porque a permutação é um caso de arranjo. Então a permutação é arranjo, só que é um arranjo específico. Então grava por enquanto apenas o seguinte: permutações são arranjos. Tudo bem, galera? Beleza?
Se permutação é arranjo, permutação exige ordem hierárquica na sua solução. Ok? Beleza, turma? Agora que nós sabemos a diferença entre o que são arranjos, combinações e permutações, vamos entender especificamente a parte matemática. Vamos entender o cálculo em si, que algumas pessoas têm medo, mas eu falei logo no começo que é a parte simples do negócio. Fazer a conta é a parte mais fácil, tá? Então aqui estão as equações de cada forma de avaliar arranjos, combinações, permutações. A fórmula do arranjo, a fórmula da combinação e a fórmula da permutação, tá? A fórmula do arranjo, ela é dada como n fatorial, esse sinal aqui na língua portuguesa, que a exclamação na matemática, nós lemos como fatorial, tá bom? Sobre, então é fracionado aqui a minha fórmula, n menos p, fatorial disso também. Fatorial desses elementos. Professor, eu não lembro o que é um fatorial. Você me ajuda a lembrar? Lógico que sim. Um fatorial é uma multiplicação decrescente, até 1, é muito simples. Fatorial é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha um número 4 fatorial. O que é um 4 fatorial? Multiplica decrescente até 1. Faz a multiplicação decrescente até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então o que é um 4 fatorial? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Por exemplo, o que é um 3 fatorial, Anderson? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Isso é 3 fatorial, muito simples. Algumas curiosidades aqui é que 2 fatorial é o próprio 2. Tá? 2 fatorial é o próprio 2, por quê, Anderson? Porque 2 fatorial é apenas 2 vezes 1. É o próprio 2. Outro detalhe importante que vale a pena a gente lembrar é que 1 fatorial, tanto o 2 fatorial é 2, 1 fatorial é o próprio 1, 1 fatorial é o próprio 1. Agora uma coisa que as pessoas bugam aí, elas não entendem bem, mas não é para entender. Isso aqui você pode apenas decorar, tá? Decora e aceita. A gente não é obrigado a ser matemático nesse sentido. A gente não está fazendo aqui um doutorado em matemática. A gente vai apenas aceitar. A gente vai lembrar que 0 fatorial é 1. Por quê, Anderson? Não vale a pena entender por quê. O que vale a pena é você lembrar que 0 fatorial é 1, para a gente poupar o tempo. Nós estamos estudando para concurso, então o tempo é ouro para a gente, tá bom? Então é isso que é fatorial. Então é simples entender, galera. Fatorial não é algo muito difícil de se conceber, é algo simples. O detalhe é saber apenas esses dois elementos perigosos, que 1 fatorial é o próprio 1 e o 0 fatorial é 1 também, tá? Também é 1. Ok? Professor, eu tenho necessariamente que decorar essa fórmula para fazer arranjos? Não, você não precisa decorar a fórmula, porque o arranjo, olha a informação importantíssima da aula. Arranjos podem ser resolvidos pela técnica, a maioria dos arranjos podem ser resolvidos pela técnica do princípio fundamental de contagem, pelo princípio multiplicativo, tá? Onde eu vou multiplicar os eventos, obviamente eu vou fazer essas multiplicações, eu vou fazer o princípio multiplicativo respeitando os detalhes da questão, respeitando as restrições que cada questão vai me impor. Então, por exemplo, vamos já conversar sobre uma restrição possível. No caso da senha, a gente acabou de discutir que a senha é um exemplo clássico, né? É um exemplo que todo mundo sabe sobre arranjos. Beleza, mas dentro do exemplo senha, ele pode criar restrições. E aí, vamos supor, a senha eu talvez não faria pela fórmula. Eu faria lá pelo princípio fundamental, fazendo o princípio multiplicativo bonitinho, mas, detalhe, ele pode colocar restrições em alguns eventos, em alguns elementos. Exemplo, bastante usado. Ele pede para alguns elementos serem necessariamente pares ou necessariamente ímpares. Aí, naquele evento, naquele elemento, eu tenho que respeitar essa restrição. Ele vai falar, eu quero um número primo em algum lugar. No caso de formação de palavras, né, que são os anagramas, formação de siglas, ele pode pedir necessariamente em alguma posição, em algum evento na formação desses anagramas, letras do alfabeto sendo necessariamente vogais ou necessariamente consoantes, são alguns exemplos de restrições. Beleza? Tá certo? Mas, como eu disse,
o ponto fundamental é você conceber a diferença conceitual entre arranjos e combinações. Agora a combinação tem esta equação muito parecida com a equação do arranjo, também n fatorial, n menos p, só que aqui no denominador tem uma multiplicação, tem um produto aqui de p também, além do n menos p, que a gente tinha anteriormente no arranjo. Então aqui o trabalho seria memorizar a equação, memorizar a formulazinha e aplicar no problema, tá certo? N, quem seria n, Anderson? N é o número total de elementos, é o universo, no caso de formação de grupos, é o grupo inteiro. São todos os elementos disponíveis naquele grupo. E o P é a formação que eu estou criando, é a nova formação. Por exemplo, naquele caso que eu falei sobre formação de plantão. Eu vou criar um plantão para trabalhar numa determinada instituição, num determinado órgão público. Só que vamos criar um exemplo diferente do exemplo da Polícia Federal que eu falei. Vamos criar um exemplo onde, neste plantão, eu preciso de pessoas do mesmo cargo, sem hierarquia entre elas. Todo mundo está no mesmo patamar, não existe diferença entre os cargos. Então nessa situação nós temos a combinação, já que não existe hierarquia, não existe diferença de ordem entre as pessoas, não tem uma pessoa que vai ser o chefe desse plantão, não tem uma pessoa que vai estar abaixo de alguém, tá? Hierarquia idêntica. Beleza, professor? Então eu já entendi que isso aí é combinação, você tinha explicado anteriormente. Tá. Mas vamos supor que eu tenho, dentro desse departamento, 100 pessoas, bastante, 100 pessoas com este cargo que eu preciso para o meu plantão, ou para fazer uma comissão, tá? Para representar a instituição, pode ser também. Eu tenho 100 pessoas nesse mesmo nível hierárquico. E dentre essas 100 pessoas eu quero escolher apenas 10. Dentre 100 pessoas eu quero escolher apenas 10. Então vamos lá. Quem seria o meu N? O N seria 100. Porque o N representa o número total de elementos disponíveis. E quem seria o meu P, Anderson? O meu P é o grupo que eu estou formando, a comissão, o plantão que eu vou montar. Então é um grupo menor, tá certo? É como se eu tivesse um universo maior e dentro desse universo eu vou escolher ali dentro um subconjunto, uma amostra, tá certo? Beleza, Anderson. Então o N é sempre a totalidade dos elementos disponíveis e o P será sempre o grupo que eu estou formando, o agrupamento que eu estou formando. Então normalmente um é menor do que o outro. Eu estou falando normalmente porque daqui a pouco eu vou explicar as permutações, tá? É isso aí. Então no caso do exemplo dessa formação de plantão, onde de 100 pessoas eu vou escolher apenas 10, o N vale 100 e o P vale 10. É isso que eu preciso saber no momento, tá bom? Tranquilos e calmos? E a formulazinha, o trabalho da forma é tentar memorizar. Aqui na combinação eu sugiro que você memorize mesmo, decore a fórmula. N fatorial sobre N menos P, que multiplica P fatorial também, tá? Ok. Anderson, você meio que atropelou a explicação das permutações, tá? Você falou da permutação, mas você falou que ia explicar melhor depois. Beleza, esse é o momento. Por que a permutação foi dita como um caso de arranjo? A permutação é um arranjo, só que ela é um arranjo específico. Ela é um arranjo onde o N e o P, que eu acabei de explicar, são iguais. O N e o P são idênticos. Eu tenho o mesmo número de elementos disponíveis sendo utilizados para a formação do grupo que eu preciso. Então vamos supor o seguinte, vamos diminuir aquele número 100 lá para não ficar muito grande. Vamos supor que eu tenho lá no departamento, não 100 pessoas mais, esse número é muito alto, mas eu tenho 5 pessoas com um determinado cargo, beleza? 5 pessoas com determinado cargo. E eu quero saber de quantas formas eu posso, por exemplo, colocar essas pessoas enfileiradas em cadeiras, vamos supor, tá certo? Ou em fila indiana mesmo assim. Eu quero organizar um evento e quero colocar essas 5 pessoas lá na frente do evento, lá na frente do palco, por exemplo, e eu quero saber a ordem com que eu posso colocar essas pessoas. Por exemplo, eu tenho João, Maria, Pedro, Carlos e Adriano. Aí eu posso criar ordens diferentes. Eu posso colocar o João para cá, a Maria para cá, o Pedro aqui no meio. De quantas formas eu posso fazer essa organização, mas sempre com essas mesmas 5 pessoas. Sempre com essas 5. O nome disso é permutar. A permutação, ela conta todas as possibilidades
com os mesmos elementos, apenas trocando a ordem deles, tá certo? Um exemplo clássico da permutação também são os anagramas. Anderson, o que são anagramas? Normalmente é empresa, né, que vende pacotes de viagem, eles fazem uma sigla, isso que é muito comum, a CVC usa muito, né? Eles usam, por exemplo, amor, aí eles fazem, eu já vi isso aqui várias vezes, aí faz amor é igual a Roma, né, para tentar vender pacote de viagem para Roma, né? Olha só, a palavra amor, ela tem as mesmas letras da palavra Roma, certo? Só que numa ordem trocada. O que foi feito com essa brincadeira aqui chama-se criar um anagrama. Eu criei um anagrama da palavra amor com a palavra Roma. Agora, um anagrama, ele nem sempre precisa de significado na língua portuguesa. Eu posso criar um outro anagrama da palavra amor sem significado nenhum, por exemplo. Colocar o M aqui, o R aqui, o A, o O aqui no final, tá certo? Com os mesmos elementos. Eu criei uma coisa aqui que não tem sentido, não tem problema. Continua sendo um anagrama da palavra amor. Agora, olha o detalhe, por que isso é uma permutação? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 letras e todos os anagramas precisam necessariamente ter as mesmas 4 letras, porém, eu posso criar todas as ordens possíveis, tá certo? Com os mesmos 5 elementos. Então, olha só o detalhe. N vale quanto? N é o número de elementos total aqui da palavra amor. O N vale 4, né? O N vale 4. E a nova sigla que eu criei na permutação tem quantos? 4 também. Então, a permutação é um caso especial de arranjo, por quê? Na permutação, o N é igual ao P. Beleza? Na permutação, o N é igual a P. Ou seja, o número total de elementos é o mesmo número da nova formação que eu estou criando. Não acontece aquela situação onde de 100 eu escolho 10, tá certo? Onde a quantidade é a mesma. A quantidade é a mesma, galera. Beleza? Tudo bem para vocês? Tranquilos e calmos? Vamos continuar aqui então já sabendo que N e P são iguais na permutação. A forma de se resolver essas permutações simples são muito fáceis, tá? As permutações simples são resolvidas multiplicando apenas N fatorial. N fatorial é o número total de elementos, dado o fatorial dele, dado o fatorial desse número de elementos, tá certo? Sempre o número total fatorial. Então, no exemplo lá da palavra amor, quantos elementos nós tínhamos? Na palavra amor, nós tínhamos número de elementos total igual a 4. Então, se eu quiser saber quantos elementos eu posso criar permutando, eu vou fazer apenas o fatorial desse número 4. Eu vou fazer o fatorial de 4. Então, 4 fatorial daria quanto, Anderson? Faz aí, você já fez. Na verdade, nós já fizemos. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Isso quer dizer o que, Anderson? Isso quer dizer que eu posso criar 24 anagramas da palavra amor, com todas as ordens que eu quiser. Tudo bem para vocês? Tranquilos? Essa é a permutação simples. Existem outras permutações, Anderson? Existem sim. Só que agora eu vou dar um recado para vocês. Não vale a pena tentar ficar entendendo cada permutação dessa apenas como teoria. O que vale a pena é você entender nos exercícios. Existem 2 permutações que caem muito em concurso público, que são as permutações circulares e as permutações com repetição. Essas 2 repetições despencam em concurso público, caem demais. Mas não fique preocupado em tentar decorar a fórmula específica de cada permutação. Tente entender o exercício. Vamos aplicar cada situação específica nos exercícios. Vou dar uma breve explicação sobre a permutação circular. A fórmula da permutação circular é n-1, fatorial disso. n-1 fatorial. A permutação circular é aquela onde eu vou contar todos os elementos do meu grupo, só que eles estão dispostos em um círculo. Tá? Em um círculo, por exemplo, exemplo clássico. Eu tenho pessoas num restaurante sentados numa mesa circular. E dessa mesa circular, eu tenho, vamos criar aqui um exemplo, 5 pessoas. E eu quero contar quantas formas diferentes existem de trocar pessoas de lugar. Passar o João para cá, a Maria para o outro lado, o Pedro para o lado de cada mesa.
quais são todas as formas possíveis de permutar essas pessoas ao redor dessa mesa circular. Então, se eu tiver 5 elementos sentados na minha mesa, ficaria 5 menos 1, o fatorial deste resultado, tá? O fatorial deste resultado, 5 menos 1. 5 menos 1, obviamente, é 4. Nós já fizemos que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. Vezes 1 é 24. Fatorial é sempre decrescente até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, existem 24 formas de organizar essa mesa. Existem 24 formas de permutar essas pessoas ao redor dessa mesa. Isso é uma permutação circular. O que vale a pena é você entender caso a caso. A gente vai aplicar nos exercícios, isso vai ficar muito claro para vocês, tá bom? O último caso aqui, eu não vou discutir tanto, porque, vou repetir, vale a pena ver na situação real, na questão real, a permutação com repetição. A permutação com repetição, ela trabalha o seguinte: nós fizemos um anagrama da palavra Roma com a palavra amor, né? Falamos que a quantidade de letras e as letras que se repetem na palavra Roma é a mesma quantidade de letras que existem na palavra amor, apenas permutado. Tudo bem, mas existem situações mais problemáticas quando eu vou permutar palavras. Por exemplo, se eu tiver que permutar a palavra Araraquara. Araraquara. Qual é a diferença visual aqui, a diferença óbvia entre Araraquara e amor? Lógico que não estou falando do significado da palavra. O que eu estou falando é da análise das letras, da quantidade de letras. A diferença é que aqui eu tenho repetições. Eu tenho Araraquara com vários As repetidos, com vários Rs repetidos. Então eu não posso fazer apenas o fatorial desses elementos. Se eu fizer apenas o fatorial desses elementos, eu vou errar. Então eu tenho que fazer o fatorial dos elementos, só que dividido por quem? Dividido por número de repetições de cada elemento. Então, quando eu divido o número de repetições dos elementos, eu estou necessariamente eliminando a troca de um A por outro A. Porque, imagine, se eu tenho Araraquara e eu quero permutar, se eu trocar apenas A com A, continua sendo Araraquara. Não é um anagrama novo. Não é um novo anagrama, igual Roma vira amor, por exemplo. Se eu fizer Araraquara trocar um R por outro R, na mesma posição, continua sendo Araraquara. Então, quando eu tenho repetições nos meus elementos, eu sempre terei que fazer a divisão. Para quê? Para que serve a divisão, Anderson? Serve para eliminar essas repetições. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer os exercícios agora. Beleza, turma? Vamos agora para as questões, tá certo? Que é a parte mais importante. Vamos lá, primeira questão. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados dispondo dos algarismos? 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que o número deve ser maior do que 400. Galera, formação de algarismos. Na formação de algarismos, a ordem é importante. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um número com 3 algarismos, vamos supor 325, tá? Um exemplo aleatório, não quer dizer que eu estou resolvendo já o problema, apenas para a gente entender. 325, e eu trocar a ordem disso, pode virar, por exemplo, 523, com os mesmos algarismos eu tenho outro número, né? Um número diferente. Então a ordem é importante. Se a ordem é importante, isso é um arranjo. E durante a explicação eu falei para vocês que arranjo pode ser resolvido sem fórmula. Por quê? Porque eu posso utilizar a técnica do princípio fundamental de contagem. Então o que eu vou fazer? Se ele quer número de 3 algarismos, eu faço 3 eventos aqui, ó. Beleza? 3 eventos. E eles podem ser formados com esses números apenas, ó. Foi dado no exercício. Essa é a restrição. Eu posso usar apenas 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, olha o detalhe importantíssimo aqui, ó, perigoso. Esse número deve ser o quê? Maior do que 400. Então, o primeiro evento aqui, ó, o evento número 1, ele não pode começar nem com 1, nem com 2, nem com 3. Por quê? Se ele começasse com 1, ele vai ser 100 e alguma coisa. Ele não é maior do que 400. Se eu começar com 2, vai ser 200. Se eu começar com 3, vai ser 300. Tá? Ele quer número maior do que 400. Então, nesse primeiro evento, eu posso usar apenas o número 4 ou o número 5, porque ele quer maior do que 400. Então, usando apenas 4 ou 5 aqui, bastante cuidado, eu posso usar duas situações, eu posso usar 2 números. Não quer dizer que eu estou começando com o número 2, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que existem 2 possibilidades.
a possibilidade 4 ou a possibilidade 5. Ou seja, existem duas possibilidades, tá certo? Vezes. Agora, o segundo e o terceiro número pode ser qualquer um. Se eu começar com 4 ou 5, qualquer outro número vai dar maior do que 400, tendo esses números aqui. Então, eu posso usar qualquer um dos 5 aqui e posso usar qualquer um dos 5 aqui. Então vai ser 4 vezes 5, 10. 4 vezes 5 não, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então isso vai dar 50. A alternativa certa fica a letra C. Galera, então o negócio é o seguinte. Eu tenho que entender que, antes de tudo, é um arranjo, porque a ordem é importante, e que os arranjos podem ser resolvidos pelo princípio fundamental de contagem. Essa foi a questão número 1. Beleza? Vamos para 2. Vamos para a questão 2. Galera, a questão 2 é uma questão que nós comentamos durante a explicação. Eu usei ela para fazer a introdução da aula. Uma dona de casa vai fazer um almoço. Na sua geladeira tem 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa tem para preparar o almoço? Sabendo que o almoço deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada. Então, a explicação que eu dei na introdução da aula é justamente isso. Ó. Ela tem 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Como que ela pode combinar, por exemplo? Vamos colocar aqui carne de boi com frango, com peixe, com salada de tomate, ou de alface, ou de rúcula, ou de cenoura. Então eu posso fazer a carne bovina com essa, ou com essa, ou com essa. Enfim, eu posso ir combinando, né? Combinando no sentido de organizando. E aí, como existe ordem, é uma coisa importante. Nós temos que entender que essa questão é de arranjo pelo motivo de que eu não posso fazer um prato do jeito que eu quiser. Eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma ordem na formação do prato. Ele deve ter necessariamente um tipo de carne, um tipo de salada, e cada prato vai ser diferente um do outro, né? Existe diferença na formação. Por exemplo, uma carne de boi com tomate não é o mesmo prato, não é o mesmo cardápio de uma carne de boi com alface. É um cardápio diferente. Se fosse um restaurante, por exemplo, eu teria cardápios oferecendo opções diferentes, não representam a mesma opção. Então existe distinção, beleza? Então 3 carnes vezes 4 saladas vai dar 12 pratos possíveis. A alternativa certa, a letra D de Deus. Ok? Essa foi a questão número 2. Vamos para a próxima.